Olá, alunos, tudo bom com vocês? Então, alunos, hoje a gente vai dar prosseguimento ao estudo das classes gramaticais, né? O que nós havíamos interrompido por conta do conteúdo de literatura, que a gente tinha que andar um pouco mais, e com os estudos dirigidos, né? Então, a gente vai retomar aqui com o advérbio, tá bom? Bom, então, o advérbio é uma classe gramatical também, né? A gente já estudou o que é uma classe gramatical. E assim a gente se encontra muito essa classe num grupo de classes invariáveis, né? O que é uma classe invariável, né? Lembra que ela não se flexiona, né, em gênero, número e grau, né? Porém, o advérbio ele não é totalmente invariável. Digamos que ele seja parcialmente invariável. Por quê? Porque apesar do advérbio ele não se flexionar em gênero, né, em masculino e feminino, ou em número singular e plural, ele flexiona em grau, né? Então ele não é plenamente uma classe invariável. A gente vai estudar esse grau. Então o advérbio é uma classe de palavras que ele tem uma função modificadora, né, e determinante, né, de uma outra classe gramatical. E que classes gramaticais que ele vai estar se relacionando, já que ele é um advérbio, né? Bom, como o próprio nome está dizendo, né, o foco dele maior, né, assim, o ad, né, está relacionado, está com mais ênfase no verbo, né? Por isso que ele é advérbio. Porém, ele não está só se relacionando ao verbo na gramática, né? Ele pode se relacionar também né, a um adjetivo, né? Ele pode também modificar um outro advérbio. Ele pode até assim modificar uma oração. Então ele tem assim mais de uma funcionalidade, né? Então, apesar dele ser advérbio, ele não tem só essa conexão ao verbo. Então, por exemplo, ele vai exercer duas funções. Ou ele vai ser um modificador dessa classe que vem relacionada a ele, ou ele vai determinar alguma coisa dessa classe. Então vamos entender melhor o que é isso. Quando ele está na função, né, de modificador, né, ele vai assim acrescentar alguma ênfase a mais, alguma ideia a mais, né, com relação àquela classe que vem depois. E que classes que vem depois dele quando ele vai modificar? Ou vai ser um adjetivo, ou ele vai ser um outro advérbio, ou ele vai ser uma oração. Então, nesses três casos, ele vai ser um modificador. Então, por exemplo, né, eu quero dizer que ela estava tão apressada que esqueceu as chaves. Então, esse tão, quando ele está assim ligado ao apressado, né, ele está ao apressado, e a apressada é um adjetivo, ele está assim, intensificando um pouco mais a situação que aconteceu, né? Então, por exemplo, você estar apressado é uma coisa, agora você estar muito apressado, né, já é uma ideia diferente. Então ele está modificando esse adjetivo, o valor dele está intensificando mais. Então ele está sendo um modificador, né? Ele está alterando um pouco aquele significado, entende? Ou por exemplo, né, ele estava muito bem, né? Então bem aí já é um advérbio também, e esse muito é um advérbio, né? Então esse muito bem, né, esse muito está ligado ao bem, é um advérbio de intensidade, né? E ele está modificando o próprio advérbio, quer dizer, são dois advérbios que estão ali, né, relacionados. Mas uma coisa é você estar bem, outra coisa é você estar muito bem, né? Então você estar muito bem, você alterou esse significado, ele modificou. Então aí novamente o advérbio, né, o muito, ele está sendo um modificador do coleguinha dele, que é advérbio também, que é o bem. E também ele pode também estar modificando toda uma frase que eu falo assim, oração, né? Adequando melhor, né, aqui, né? Uma oração. Então, por exemplo, eu digo assim: felizmente eu terminei o trabalho, né? Então, eu terminei o trabalho é toda uma oração, né? Então, esse felizmente ele está relacionado a isso tudo, ao término do trabalho.
Então, esse advérbio, felizmente, ele está modificando todo esse contexto que essa oração está trazendo, que é terminar o trabalho, né? Tudo isso está incluído aí nesse felizmente, entendeu? Então, quando o advérbio ele traz esse acréscimo, aumenta esse sentido, ele faz uma alteração, ele modifica, né, esse contexto dessa outra classe que está ligada a ele, né, a gente diz que ele é um modificador, né? Então isso acontece naquelas 3 situações que eu falei para você. E ele também tem uma função determinante, né? E quando é que ele tem essa função determinante? É quando ele vai se relacionar ao verbo, né? Então aí é quando ele é advérbio, né? Aí é quando ele vai realmente no âmago da nomenclatura dele, né? Então como é que ele vai determinar? Ele vai determinar uma ideia de lugar, né, uma ideia de causa, uma ideia de tempo, né, uma ideia de modo, uma ideia de dúvida, né, isso tudo é circunstâncias, né, que é meio sinônimo, né, circunstâncias, ideias, né, algo aproximado. Então, quando ele vai ter esse papel de determinar alguma coisa do verbo, né, ele já tem essa função determinante. Então, por exemplo, eu falo assim, saia daqui, né, ou vem aqui, né, ou por exemplo, deixa eu falar outros, né, aqui, ó, por exemplo, ninguém manda aqui, né, ontem eu saí, né, então esse ontem, esse aqui, ele está ligado, né, a esse verbo, né, então ele está determinando o tempo, ele está determinando o lugar, no caso do aqui, né, ele está assim, tipo, especificando melhor, né? Dizendo assim o dia, né? O lugar, né? Que foi aquilo ali, né? Então assim, aí ele tem uma função determinante, porque ele traz uma ideia a mais, né? Ele diz assim que tipo de circunstância é aquela em que o verbo se encontra. Então se eu digo que ontem eu faltei, né? Então esse ontem está ligado ao faltei ontem. Então esse ontem, quando ele está ligado ao faltei, ele está determinando exatamente o período dessa falta, entendeu? Ele não está se modificando o faltei, entende a diferença do outro? O faltei continua faltei, entendeu? Faltei está faltado, entende? Aí eu só estou assim determinando o dia que foi ontem, diferente daquele outro que eu falei com vocês que modificava. Quando eu digo que eu estou muito apressada, né, eu mudei de falar de apressada, eu mudei o sentido desse apressado, né? E no caso de ontem faltei, eu não mudei o sentido do faltei, eu só estou assim, tipo, determinando o dia da falta, entendeu? Então por isso a gente diz que essas duas funções são um pouco diferenciadas do advérbio, ok? Vamos falar assim rapidamente, para não ficar muito longo o vídeo, sobre essa flexão de grau, né? Então ele não tem masculino nem feminino, porque não existe ontem, ou aqui, né? Não tem assim a variação de gênero, não tem a variação de número, né? Os ontem, os hoje, né? Os hoje, né? No plural, só se você substantivar, lembra disso. Então, né? O hoje é o amanhã de ontem, não tem essa frase? Então, aí eu transformei todo mundo em substantivo, porque ó, o hoje é o amanhã, né? Aí de ontem continua aí o advérbio. Mas quando eu botei o artigo, eu já virou substantivo. Então aí eu posso até pluralizar, mas assim, no caso quando é advérbio, aí não tem essa flexão, né? De gênero nem de número. Porém, ela tem de grau, né? Então, como é que vai ser essa variação, essa flexão de grau? Você lembra que no substantivo a flexão de grau era aumentativo, né, e diminutivo, né? Mas só que quando chegou no adjetivo já não era, já era o grau comparativo e o grau superlativo, lembra? Então, o advérbio também é a mesma coisa do adjetivo. Ele também não é aumentativo nem diminutivo. Ele vai ser grau comparativo e o grau superlativo, né? Isso não quer dizer que eu não vá usar assim um diminutivo aí com sentido figurado, tipo assim, nossa, ela chegou cedinho, tá vendo? Ó, cedinho. Esse inho aí é do diminutivo,
Mas ele assim, ele não é considerado, assim, uma maneira de dizer, né? Cedinho, cedinho é bem cedo, né? Então ele se diz que aí ele usou um grau superlativo aí sintético, né? Cedinho, que seria o cedíssimo, né? E ela chegou cedíssimo, ela chegou cedinho. Aí o cedinho dá assim, tipo, uma afetividade com esse horário, assim, uma intimidade, assim, uma intimidade na hora de falar, entende? Então é um diminutivo aí usado de uma outra forma, entende? E que se fosse mesmo num advérbio assim, tipo, tradicionalmente falando, seria cedíssimo, entendeu? Então, assim, às vezes pode até acontecer essas variáveis no uso da língua, mas assim, que não é que é o diminutivo, entende? Aí vai ser justamente o superlativo absoluto sintético, entende? Bom, só para tirar essa dúvida. Então, nessa flexão de grau do advérbio, né, tem esse grau comparativo, né, e o grau superlativo, lembrando que o grau comparativo pode ser de igualdade, né, de superioridade ou de inferioridade. Vou dar rapidamente aqui uma explicação rápida para não alongar muito. Então, por exemplo, eu quero usar o advérbio para comparativo de igualdade. Então, ela agiu de igualdade, por exemplo, né? Ela agiu tão generosamente como você, né? Então ela agiu tão generosamente, aí é um advérbio de modo, né? Generosamente. Então eu estou comparando, né? Uma pessoa com outra, né? Um ser com outro. Então ela agiu tão generosamente como você, trazendo a igualdade, né? Então a superioridade, né? Ela agiu mais generosamente do que você, né? Então de superioridade, né? Mais generosamente. E todo mundo ligado no agiu, tá percebendo? Que é o advérbio, que tá ligado no verbo. E ela agiu menos generosamente do que você, né? Que seria o de inferioridade, né? Então é meio simples essa situação, que a gente já viu isso no conteúdo anterior, né? Então agora o superlativo, né? Aí já porque o grau comparativo, lembra que ele precisa de seres para comparar um ser com o outro, né? Por isso que ele é grau comparativo, né? Agora o grau superlativo, lembra que o superlativo é quando eu superlativizo um ser só. Aquele ser vai ser superlativizado, né? Então não vai estar aquele outro ser na comparação. Então, por exemplo, o superlativo, eu já falei com vocês na época do adjetivo, que tem o superlativo absoluto e o superlativo relativo. São dois tipos de superlativo. E esse absoluto, ele pode ser sintético ou analítico. Por quê? Porque o sintético é pequeno, né? É uma palavra só. Então, por exemplo, ele come exageradamente, né? Então, come é verbo, exageradamente já seria o advérbio que numa palavra só eu resolvi o problema de dizer que ele come de forma exagerada. Então, assim, esse grau aí seria o superlativo, eu estou falando só dele, né? E seria absoluto, né? Porque aquela pessoa está reinando absoluto sozinha ali naquela frase, naquela situação. E é sintético porque eu resumi numa palavra exageradamente. Agora o analítico, né? Analítico já divide, né? Ana quer dizer divisão, né? Então, por exemplo, eu vou dizer que ele come muito exageradamente, ou por exemplo, ela acorda muito cedo. Em vez de falar o cedíssimo, né, como é o caso do sintético, eu vou falar muito cedo. Ou seja, eu precisei de mais de uma palavra. O analítico você precisa de mais de uma palavra. Mas você continua usando ali o muito, né, que é o advérbio, e o cedo, né, que também é o advérbio. Então ali esse seria o superlativo absoluto, né, sintético analítico. E tem o relativo, que o superlativo relativo, né, vai ser aquele quando eu tiro o ser e falo dele em relação a um grupo, né, e esse grupo está na frase. Então, tipo assim, ó, ele tem o superioridade e inferioridade. Então, superioridade, ele é o que fala mais alto da turma. Ó, olha só, ele é o que fala mais alto. Então, já de cara a gente já vê que é superioridade.
né? E eu tô colocando, tirando ele, tô destacando ele da turma, do coletivo, né? Isso é que, ou seja, eu tô vendo a relação que ele tem com o contexto da turma. Tá vendo a diferença do absoluto? O absoluto eu pego aquela pessoa e falo tudo dela. O relativo não, eu tiro a pessoa daquele grupo, mas eu comento do grupo. Então, por exemplo, no inferioridade, ele é o que? Fala menos alto da turma. Então, olha lá, eu estou falando da turma, tá ali na frase aquele coletivo. Então, eu estou fazendo uma relação dele com a turma. Então, essa que é a diferença do superlativo absoluto com o relativo. Bom, então esse foi assim uma breve explicação sobre o advérbio, tá? Qualquer dúvida sobre fala, me perguntar lá na plataforma, o que vocês não entenderam, né? Ó, beijo para vocês, né? Até a próxima. Tchau.